Vamos lá. Não, tudo bem. Vamos lá conversar sobre o exercício 2. Dúvidas. Uma dúvida já levantaram aqui, assim, que funções, pelo visto, ainda estão sendo fonte de dúvidas. Então, só para ficar gravado aqui. Nossa, aqui lá no laboratório. Cadê? Aqui. Nosso exercício 2 é este. Escreva uma função que, dada uma lista bidimensional, lista de listas, verifique se ela é uma matriz. Em caso positivo, sua função deve retornar uma tupla com o número de linhas e colunas da matriz. Em caso negativo, deve retornar uma tupla vazia. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, só para pegar uma ideia de onde está a dúvida principal. Então, primeira coisa aqui, entendeu o que o enunciado está pedindo? E eu peço que, por favor, vocês respondam essa pergunta, porque eu não tenho nem como saber quem respondeu e quem não respondeu. Digo assim, eu não identifico. Então, se você está com vergonha, não, vou falar para a Flávia que eu não entendi nada, e ela vai ficar triste. Não só não vou ficar triste, mesmo se você viesse na minha cara e falar, Flávia, eu não entendi nada, pelo amor de Deus, repete tudo. Eu repetiria, não tem problema. Mas eu preciso saber onde está a dúvida de vocês, para eu conseguir focar a revisão e focar essa solução. Por favor, respondam. Estou vendo aqui que a gente tem 19 pessoas e 5 votos. Não precisa ter vergonha de falar que não entendeu o que o enunciado está pedindo. Mas é só que realmente eu preciso saber onde que está a dúvida. Tem alguns lugares em potenciais. Eu fiz aí uma enquete. Vamos lá, galera. Só uma pergunta de sim e não. O que está acontecendo, pessoal? Estão tirando uma soneca, cansaram da aula de Angelim. Tá bom, tô. Opa, é que eu não fiz esse primeiro exercício aí, então não tem muito o que eu responder. Não, tudo bem, mas. Cheguei 10 e Mas meia. mesmo assim, sim, a gente tem 19 pessoas. Ah, agora sim, tá indo, tipo, 12 votos. Tava com 5 votos, assim. Tinha mais que 5 pessoas aqui desde o começo. Mas não, Entendi. mas beleza. Tá. Então parece que ok. Entendeu o que o enunciado tava pedindo? Beleza. Ok. Ah, conseguiu criar a matriz? Sim, não. Vou colocar aqui um NA, então, aí, tipo, quem não. Então vamos lá, vamos ver se me parece que. Isso que eu falei, eu dei uma olhada aqui por cima. Não sei se vocês chegaram assim a testar, né? Ou se vocês só fizeram a função, ou se o que eu poderia talvez fazer para outros exercícios é preparar um templatezinho para vocês poderem baixar igual os lábios, né? E aí vocês testam. Oi, cadê aqui? Hum, Olá, bom dia. Não entendi que tinha. Então. É mais porque assim, como que vocês testaram? Como vocês testaram o código? Vocês chegaram a testar ou vocês só fizeram a função e não testaram? Mas ok, não, beleza, então. O... Esqueceu como pede uma matriz, tá? A gente pode puxar aqui do. Mas mesmo assim, ó, se eu quisesse, né? Se eu quisesse vir aqui. Então, ó. Esse aqui é o. Mas daí pro teste eu coloco a matriz direta. É, pode colocar a matriz direta, tá?
Então, esse daí tinha aquele que lê a matriz. Ok, não, beleza. Outra coisa, uma coisa que eu acho que isso daqui vai ser uma pergunta talvez a mais interessante. Conseguiu fazer a função que retorna uma tupla? Para quem está chegando agora, a situação é a seguinte: nós fizemos o exercício 2, né? Fizeram individualmente, todo mundo fez individualmente o exercício 2, que é verificar se uma lista de listas é uma matriz. Todo mundo entendeu o que precisava fazer. Mas aí aqui estamos vendo aqui onde estão as possíveis dúvidas, porque mais ou menos assim, metade não entregou e vocês tiveram uma meia hora para fazer isso. Então tá com dúvida, tem dúvida aí. E precisamos descobrir. Eu mandei uma pergunta aí para vocês se o problema está na parte de fazer a função. Se o problema não faz, porque aqui o exercício está pedindo para retornar uma tupla com o número de linhas e colunas da matriz ou uma tupla vazia. E, por exemplo, uma das dúvidas que eu vi é colocar chave ao invés de parênteses. Ou a tupla é parênteses. Ah, tá. Tem gente que falou que nem pensei na função, pensou só o que precisava fazer. E... Enquete. Olha, tá bem dividido aqui, né? Consegui fazer a função que retorna uma tupla. 5 votos para sim, 4 votos para não. Então, bom dia, bom dia. Ok. Vamos então falar um pouquinho sobre funções. O que acontece com as funções? Tá vendo, ó? Essa daqui que rolou aqui, ó. A chave, não é? Ok. Então aqui também rolou dúvida, ó, na hora de como fazer para retornar, ó, tá dando print, não tá retornando. Ó, certo. Tá, do papapá. Esse daqui, ó, tá vendo? Tá sempre ver. Tá, mas esse aqui tá retornando só true ou false, não tá retornando tupla. Então, ó, vamos com muita calma. Tá, ó, esse aqui tá retornando tupla vazia, retornando tupla. Ok. Então vamos com calma aqui. Que é importante sobre essa coisa da função? Primeira coisa, para que serve uma função? O que é uma função? Tô achando que isso daí em si é um problema. Se eu tenho um programa muito grande, às vezes ajuda eu a quebrar o meu problema grande em partes para tentar resolver cada uma dessas partes pequenas e isso me ajuda a organizar o jeito que eu estou pensando. Então, que nem, por exemplo, a gente tinha visto aquele exemplo de imprimir o ursinho, né? Aí eu tinha uma função que imprimia a cabeça do ursinho, uma função que imprimia a plaquinha que o ursinho estava segurando e uma função que imprimia o pezinho do ursinho. Eu imagino que você não sabe como faz uma dessas coisas, mas você sabe que a sua função, no geral, vai precisar fazer essas 3 coisas. Então, aí você consegue começar a quebrar o jeito que o seu programa pensa, né? Então, por exemplo, se eu quisesse aqui fazer eu quero fazer um programa que vai ler primeiro a matriz e depois verificar se a matriz, se aquela lista multidimensional é uma matriz. Na aula passada a gente tinha feito aquele, deixa eu ver se eu acho aqui, ler matriz aqui.
Então, ó, a gente tem esse aqui, lematriz, é isso que a gente tinha na aula passada. Então, deixa eu abrir aqui o meu teste. Então, a gente consegue reutilizar código, né? Fazendo assim, né? Eu tinha já essa função ponta lematriz. Aí a primeira coisa que eu quero fazer é ler uma matriz M, e aí depois eu quero verificar se é uma matriz ou não. Então, vamos alterar aquilo lá. Então, imagina aqui que eu tenho uma função lematriz que vai tornar para mim uma matriz M, e aí depois eu quero fazer um print de verifica matriz. Então, ó, tá vendo aqui, ó, eu não sei, não faço a menor ideia de como que eu leio a matriz, não faço a menor ideia de como eu verifico a matriz, mas eu sei que o meu programa vai precisar desses 2 passos. Então, aí, por exemplo, verifica a matriz de M. Então, aí eu consigo pelo menos quebrar aqui na minha cabeça, né? Ah, não, ok. Então, eu preciso fazer um programa que vai primeiro ler. Não era. O exercício 2 não estava pedindo para ler e depois verificar, mas estou falando, imagina que eu vou construindo aqui a minha solução e, e aí eu quero fazer esses passos. Então, eu posso ir usando cada um dos exercícios para ir construindo essa minha solução sem ter que ficar repetindo o código. A parte da sintaxe, né? O que acontece aqui, né? A gente vai dar é meio como se eu estivesse dando um nome para um bloquinho de código. Então, tem essa palavra reservada def e tem o nome da minha função. Main é só uma convenção. Poderia chamar qualquer coisa, poderia chamar de principal, pode chamar qualquer coisa. Então, eu venho aqui e falo, ó, eu quero que o meu programa comece a executar pelos comandos que estão dentro desse bloquinho aqui. Então, tudo que eu colocar aqui dentro é a primeira coisa que vai executar. Por que que isso é a primeira coisa que vai executar? Porque eu estou chamando essa função aqui. Uma função só executa quando eu chamo ela. O que quer dizer com chamo ela? Eu escrevo o nome dela, tá vendo? Ó, isso daqui é a chamada da função lematriz. Isso aqui é a chamada da função verifica matriz. Então, isso daqui é eu chamando a função main. Se eu tivesse aqui def main print oi, e eu não chamar a função main, não vai executar, tá vendo? Ó? Eu mandei executar aqui, ele não executou o oi. Por quê? Porque eu não estou chamando a função main. Então, isso daqui, eu estou só dizendo, os comandos da função main são esses daqui. Então, ó, print oi, print oi2. E isso não vai executar, eu estou simplesmente falando, se você quiser executar a função main, ela vai fazer essas coisas aqui, certo? A hora que eu pegar e chamar a função main aqui, aí sim ele vai pegar e vai rodar todos os comandos que estão aqui dentro, certo? E ele roda todos os comandos que eu colocar fora da função, ó, então se eu colocar aqui print começou, print terminou, vejam que ele vai executar os comandos nessa ordem aqui. O primeiro comando começou, aí ele vai chamar a função main, vai executar tudo que está dentro da função main. Então, print oi2, e depois print do terminou. Você não esqueceu do print? Opa, vocês estão falando sobre outra coisa? Vocês estão falando sobre exercício? Para imprimir a tupla, tá. Calma aí só um segundo, pessoal, que eu tô vendo que realmente essa coisa da função tá embananando bastante gente, tá? Beleza, beleza. Então, basicamente é só isso. Eu só tô dando um nome por um pedaço do código. Coisas que eu consigo fazer com isso daqui. Eu consigo passar valores para usar dentro disso daqui. Então, imagina que eu quero ler aqui, ó. Então, ó, eu tenho uma função, sei lá. Vou ler um N. E aí, imprime flop.
Jenny. E imprime. Flávia vai... Jenny vai fazer for i em range Jenny print Flávia. Ok. Então, vem aqui, imprime 3. A minha função imprime Flávia vai imprimir Flávia, Flávia, Flávia. Por quê? Ele pegou essa variável que eu declarei aqui, passou como um argumento para a função imprime Flávia. Então, esse valor se tornou disponível aqui. E aí, esse valor estando disponível aqui, eu consigo usar ele dentro da minha função, mesmo que ele não tenha sido declarado aqui dentro. Ele está sendo passado aqui de fora para aqui dentro. Por fim, a última coisa bem útil que tem é que a função consegue retornar para mim um valor. Então, por exemplo, se ao invés de imprimir Flávia, eu quisesse, por exemplo, ter aqui, sabe? E aí fazer Flávia, concatenar com Flávia. E aí aqui eu dou um return Flávia. E aqui eu faço print. Vou mudar o nome da minha função, porque agora eu não imprime mais. Repete Flávia. Então, ok, então o que vai acontecer aqui? Eu chamei a minha função, eu vou concatenar Flávia espaço n vezes, vou retornar esse valor, e esse valor eu posso dar um print. Então, ó, 3, agora ele vem Flávia, Flávia, Flávia. O que acontece? O valor que eu estou retornando aqui é o valor que vai ser colocado nesse lugar aqui quando a função voltar. Então, a função vai... Igual a gente tinha, que nem, por exemplo, ó, esse input aqui, ele é uma função, eu estou chamando a função input e ela retorna um valor que é o valor que o usuário digitou. Esse valor vai ser colocado aqui e vai ser passado para a função int. A função int retorna o valor que eu passei para ela convertido para um inteiro. E aí eu consigo pegar e colocar numa variável n. Nesse caso, a função replete Flávia retorna para mim uma string, e o que eu estou querendo é pegar essa string e passar para o print imprimir. Então, quando ele fala, quero que retorna uma tupla, é isso que ele está falando. Eu quero que ele venha aqui e dê return. Muita atenção para esse return, porque a função não vai executar nada que está depois do return. Ele volta a execução para esse ponto aqui. Então, ó, se eu vier aqui e digitei Flávia, ele não executou esse print oi. Ele retornou aqui. Ó, não tem um oi aqui. Não tem um oi antes. Ok? Beleza. Então, alguém tem alguma dúvida dessa questão de função? Pelo menos assim, sintaxe, argumento, valor de retorno. Opa, com licença, professora. Oi, diga. Se não tivesse colocado o N, tipo, um N qualquer ali no main, daria erro, certo? Porque, tipo, o N não é declarado dentro ali da funçãozinha. Então, como o N tá um argumento aqui, ó, se eu deixasse só assim, ó, não tô chamando, não vou chamar a função. Só assim, peguei esse código, mandei executar. Ele não vai fazer nada porque não está chamando a função, e ele não vai reclamar que eu estou usando a variável n, porque ela está aqui, ó. Isso daqui é só dizendo, tipo, ó, alguém vai me passar um valor n, e eu vou usar esse n que alguém me passou. Então, se eu viesse aqui e fizesse repete Flávia de 5, ele vai pegar esse 5. Ixi, o que aconteceu aqui? Acho que faltou, que tem que printar o return, não é um bagulho assim? Porque ele só Sim, retornou, mas... verdade, isso, boa, boa, boa. Então, aí ele veio aqui e imprimiu. Então, o valor que está aqui, qualquer valor que eu passar aqui, ele vai atribuir para essa daqui. Não precisa ser uma variável, pode ser qualquer coisa. Mas se de fato... aí não... Isso resolveu a sua dúvida? Acho que sim, eu acho que Tá, sim. ok. Obrigado. Uhum.
Então, mais alguma dúvida em relação, assim, a funções, como funções, o que elas fazem, como usar elas? Ok, tô vendo aqui, não, no chat parece que não. Tá, ok. Então vamos voltar para as nossas matrizes. Tá, então eu tinha essa função aqui que lê matriz. Vamos fazer ela, então, retornar a matriz. Returne M. E então... Ah, não, ela tá dando return M daqui, tá. Então, ó, lembrando aqui que isso faz, ele vai declarar uma lista vazia, enquanto o usuário estiver digitando uma linha com valores, eu vou pegar esses valores e vou atribuir para cada uma das linhas da matriz. A hora que o usuário digitar uma linha vazia, eu retorno. Então, essa função lematriz, ou se eu fizesse ela, coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele montou a matriz para mim. Ok. Agora, a gente tem essa outra função que estamos fazendo agora nesse exercício. Verifica matriz. Então, ó, vou fazer m recebe lematriz, verifica matriz de m. Vou dar um print aqui, né? O que ele estava pedindo é, retorna para mim uma tupla vazia ou uma tupla linhas colunas se 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ele retornou para mim, ó, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Se não fosse uma matriz, né? O que significa não ser uma matriz? Por exemplo, essa aqui tem 1, 2 valores, esse aqui tem um valor só. Ele retornou para mim vazio porque a matriz precisa ser um retângulo, todas as linhas dela precisam ter o mesmo número de colunas. Nesse caso aqui não tem, então não é matriz. Tá. Então, vamos olhar aqui esse código, o que foi feito para fazer. Então, ó, vejam aqui que se eu não tivesse essas implementações aqui, eu teria quebrado o meu problema em leia a matriz, verifique se é a matriz e imprima o resultado. E aí eu consigo implementar cada uma dessas partes aqui. E se eu quisesse mudar o jeito que lê a matriz, eu poderia mudar o jeito que lê a matriz sem ter que mexer nesse código aqui. Eu simplesmente viria aqui, mexeria aqui, e aqui continua tudo igual no meu programa. Não importa o jeito que eu leia a matriz, eu simplesmente quero que você me retorne uma matriz e pronto. Oi, Gabriel. Flavinha, agora chegou mais uma dúvida. Se ao invés de verifica a matriz de M, eu não desse nenhum argumento, bugaria? Se você não passar o M aqui, ele não vai ter... É, porque eu tava tentando fazer isso, só que daí eu, tipo, antes disso eu pegava e definia, tipo, dentro dele eu definia outra função, daí ficava, tipo, nossa, ficou muito doido. Olha aí a função do Caio. Grande função do Caio. Então, não, se você tem que tomar cuidado, porque existe aquela coisa do escopo das variáveis, né? A variável m, se você não declarou ela aqui, você não declarou ela global, ela não vai existir. Foi o que ele reclamou aqui, ó. Nome m não está definido. Então, se eu tivesse, por exemplo, um m aqui, e aí... Ai, caramba, vamos ver se ele vai... Porque isso daqui vai declarar um novo m. Vamos ver, então, se ele vai ficar usando isso daqui. Não sei se vai dar certo. Vamos tentar. Eu acho que ele não vai gostar disso aqui, não. Porque o que eu tinha pensado é, tipo assim, na main, se eu falo pra ele, ó, lê uma matriz aí, agora na main eu posso usar. Mas aparentemente não é assim, ou é? Peraí, repete sua pergunta? Tipo, eu coloquei ele na main e eu defini essa matrizinha M, certo? Aí quando Aqui, ele for, global, tipo, você tá falando? Ou você tá falando dessa aqui? lá dentro da... Isso, aí dentro. Tá. Uhum. Aí quando eu for, tipo, printar o verifica matriz, ele vai olhar qual que tá ali dentro. Seria esse M que eu declarei, ou não? Então, esse m só existe dentro da função main. Ele é uma variável local e ele só existe aqui. Lembra que tem aquela coisa do escopo global, que é uma variável que existe para todas as funções, e o escopo local, que é uma variável que só existe para aquela função. Então, ó,
esse M aqui que está em lematriz só existe dentro de lematriz. Esse M que está aqui em main só existe dentro de main. Então acho que eu tinha pensado certo. Obrigadão. Tá. E aí é por isso que a gente precisa passar o M para o verifica matriz, porque verifica matriz não sabe quem é M. Então, se eu venho aqui e falo ó, M, aí eu estou falando, ó, pega essa variável M aqui e fala para verifica matriz qual é o valor desse M. Aí dá legal. Tá. Tô pensando aqui quais podem ser as potenciais dúvidas em relação à parte de matrizes em si. Acho que talvez caiba perguntar. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Entendeu como funcionam as funções? Essa parte é importante, vocês vão precisar disso toda hora. E me digam aí se agora fez sentido para vocês as funções. Porque vocês vão ter que usar isso bastante, não? Digam aí, pessoal. Se alguém não entendeu, me avisem. E qualquer coisa assim, podemos no final da aula a gente repete. Oi, Johnny. Rapidinho, ali, o que significa aquele while true? Tipo, quanto que ele vai ser falso? Ele nunca vai ser falso, mas ele vai sair quando eu executar esse return. Então eu coloco true só pra... É porque esse lematriz era para ele ler até eu ler uma linha vazia, lembra? Aham. Então ele fica aqui lendo, ele vai ler para sempre. A hora que eu ler uma linha vazia, eu vou sair da função e aí ele para o while. Entendi. Esse while true é só pra ele continuar repetindo o código até... Uhum. Entendi. Obrigada. Mandar esse código no chat, posso? Beleza. Tá. Vamos ver lá o resultado da enquete. Votem, pessoal. Pelo amor de Deus. Para saber se vocês entenderam ou não. Tá bom. Teve 10 votos. Metade ou não entendeu e tá com vergonha de falar que não entendeu, ou tá dormindo e aí não entendeu mesmo. O que acontece, queridos? Ok. Flávio, Pessoal que não... Oi, diga, Gustavo. aquele M ali na definição de lematriz, ele tem que estar também, tem que ser o mesmo N da definição de main? Não tem. Ó, esse aqui, ó, ele pode chamar qualquer coisa. Por exemplo, se ele chamasse matriz, essa variável aqui só existe aqui dentro. Ela não é a mesma variável que essa daqui. Quando você cria um bloquinho de código, é aquela coisa que chama escopo. Então, ó, tudo que eu declarar aqui dentro e tudo que eu fizer aqui dentro só vai existir aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui e fazer um print matriz, ele vai reclamar para mim que ele não sabe quem matriz é, ó. Por quê? Porque nesse ponto aqui eu estou dentro da função main e na função main eu não declarei uma variável matriz. Eu declarei ela em lematriz. Então, ó, se eu viesse aqui e imprimisse print matriz, aí sim, aí iria saber que ele quer imprimir essa variável aqui. Mas aqui não. Então, ó, tudo que eu faço dentro das matrizes, dentro da função, tudo que eu declaro dentro da função, só fica declarado dentro da função. Fez sentido? Gustavo? Fez sentido? Fez sim. Fez, tá. O pessoal, mais dúvidas sobre funções. Estou vendo aqui que tem uma galerinha que falou que não entendeu como funciona. Se quiserem me perguntar no final da aula, se quiser mandar por escrito, anonimamente, não sei. É importante entender essa parte aqui. Porque se vocês não falam para mim qual que é a dúvida, eu não consigo tentar resolver. É difícil para mim tentar adivinhar o que é que vocês não entenderam. Pode ser que vocês não entenderam nada. Aí você fala, não entendeu nada, aí a gente senta e dá uma olhada
com calma no final da aula. Da parte de matriz, vamos ver aqui. Tá. O que poderia ser uma Oi, Eita, diga. acho que o Caio abriu. Mas, no caso ali, você poderia só repetir o def verifica a matriz ali? No caso, eu não entendi o que o for tá fazendo, no caso. O for ali Esse dentro. fora aqui. Tá, Isso. não, beleza. Vamos agora para a parte de matriz, de fato, né? Como funciona? Por que isso aqui funciona? Vamos falar sobre esse código. Eu ainda não falei sobre esse código especificamente. Então, vamos ver aqui por que isso verifica se uma lista de listas é uma matriz. Então, lembrando que uma lista de listas, né? Então, eu tenho a minha lista de fora, que vai ser meio que assim, a minha lista de linhas, né? E aí, cada um dos elementos dele também é uma lista, que vai ser. E cada elemento dessas listas são as colunas, né? Então, eu tenho a minha lista com as linhas e cada uma das linhas. Então, primeira coisa que eu vou ver aqui é, len de m. A função len fala quantos elementos uma lista tem. Então, eu peguei a minha lista de linhas aqui e falei quantas linhas tem na minha matriz, número de elementos que está nessa lista de fora. Aí, eu peguei dessa lista de fora, né, que tem as linhas, eu falei a primeira linha, M0 é a primeira linha, né? Então, a gente tinha, por exemplo, isso aqui. E a gente tinha aqui dentro 1, 2, 3, 6, 8, 9. Então, vamos fingir que essa daqui é a nossa. Talvez seja melhor, deixa eu deixá-la com um número diferente de linhas e colunas. Então, essa aqui é uma matriz que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, esse len de m vai pegar essa lista de fora, falar quantos elementos tem nessa lista de fora. 1, 2. Isso é o número de linhas. M de 0 é a primeira das linhas. E aí ele pergunta, quantos elementos tem nesse M de 0? Ele contou aqui 3. 1, 2, 3. Esse vai ser o número de colunas, então. Que aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar pelas outras linhas da matriz e ver, essas linhas têm o mesmo número de colunas que a primeira linha? Se tiverem, é uma matriz, porque tem o mesmo número de colunas em todas as linhas. Se não tiver, não é uma matriz. Então, ok. Então, esse for, vai pegar a partir da próxima linha e vai até o número de linhas menos 1, né? Que é o índice da última linha. Então, que nem, por exemplo, esse daqui vai de 1 a 1, esse for, né? Ele vai olhar para essa linha só aqui. Se eu tivesse mais linhas, né? Se eu tivesse aqui 7, 8, 9, 0, 0, 0. Então, aí ele iria pegar, ele vai repetir para essa e essa, fazer alguma coisa. É isso que esse for vai fazer. Por que eu estou começando no 1? Porque eu já olhei qual é o número de colunas da minha linha M0. Não preciso ver se o número de colunas de M0 é igual a M0. Já sei qual é. Então, esse for vai repetir para essas linhas aqui. Ok. Então, I vai ser o índice da minha linha, né? Ele vai 1, 2, 3. Então, se o tamanho de M de I for diferente de colunas, né, que é o número de colunas que tem na minha linha M0, não vai ser uma matriz e eu tenho que retornar a tal da tupla vazia, que é o que o enunciado pedia. Então, eu vim aqui, por exemplo, na minha primeira iteração, eu estou aqui, peguei o len disso, é 3, verifiquei, 3 é diferente de 3? Não. Então, ele não vai entrar nesse return aqui. E ele vai continuar executando. Aí, ele veio aqui para a minha próxima linha. 3 é diferente de 3? Não. Continua executando. Próxima linha. 3 é diferente de 3? Não. Saiu do for, porque chegou na última linha. E ele vai cair aqui nesse return e vai retornar o número de linhas e o número de colunas como uma tupla, que era o que estava pedindo. Então, parênteses, estou declarando uma tupla. Estou falando aqui número de linhas, número de colunas, esses vão ser os valores da minha tupla. E joguei isso aqui para o return. Então, é isso que o enunciado pedia. Vamos ver, então, um exemplo. Se não fosse... Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, isso aqui não é uma matriz.
Então, aí aqui nesse for, ele ia estar aqui e ele ia verificar na primeira iteração. 3 é diferente de 3? Não. Vai para o próximo. 2 é diferente de 3? Sim. Entrou aqui, vai fazer return de tupla vazia. Fez sentido agora? O que esse código está fazendo? Fez sim, sim. Muito obrigado. Tá. Eu fiquei com a impressão, pelo menos, as soluções que eu tinha visto aqui, a ideia estava sempre nessa linha aí de dar uma olhada na primeira e... Temos aqui, por exemplo, a pessoa checa. Tá, ó, tá vendo? É sempre essa coisa assim, vamos ver se o tamanho... O número de linhas, parece que todas as soluções estavam mais ou menos nessa vibe. Alguém pensou em alguma coisa muito diferente disso? Qual o argumento da função main nesse caso? Tipo, suponha que eu declarei uma lista de listas A e uma matriz B, mas eu quero que main execute apenas para A, e se eu colocar main de A, ele vai funcionar? Se você... Nesse caso, main não tem nenhum argumento. É igual a matriz, ó, não tem nenhum. Mas se eu fizesse, por exemplo... É que assim, por convenção, main é para ficar assim, só nesse esquema aqui. Não retorna nada e não tem nenhum argumento. Mas, por exemplo, vamos fazer então uma Respondendo a sua pergunta, sim, se você fizesse que main recebe uma matriz M, e aí aqui eu tenho uma matriz A, sei lá, 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho uma matriz B. Zero, 0, e aí eu faço main de A, ele vai funcionar. Ele vai pegar esse A que eu declarei aqui. Então, ó, vamos... Ó, 2, 2. Ele pegou e rodou main a matriz A, que foi o que eu passei aqui. Ele pegou, atribuiu o valor de A para M, chamou, verifica a matriz para essa. Se eu viesse aqui e trocasse para main de B, aí ele retornou tupla vazia, porque B não é uma matriz. Beleza? Pedro? Beleza, Fábio, mas se eu não tivesse especificado main de M na hora de definir, e ainda assim, porque por convenção não coloca, então, né? Mas aí se você chamar assim, Não vai acontecer nada, né? o Python vai reclamar. Tá. Ele fala que M não está esperando nenhum argumento e você passou um argumento. Então, a função main é muito útil, mas só se você não precisar de algum argumento, né? Se você precisar de algum argumento, meio que Então, sai dos eixos. Não, você pode, isso que eu tô falando, é só por a convenção do Python, só para deixar organizadinho. Se você precisar colocar, por exemplo, o que eu faria se eu precisasse desse esquema aqui que você está falando? Eu declararia aqui dentro do main o A e o B. E aí eu declararia aqui main, só a chamada do main, certo? E aí eu chamo aqui, verifica a matriz de A, verifica a matriz de B. Opa, com licença. Então, perdão, tudo que você precisar usar, você pode definir, tipo, dentro do main, numa boa? Uhum. Ah, fechou. Bacana. Em vez de declarar global, você declara aqui dentro do main, chama as coisas no main, tudo. É só para ficar organizadinho, sabe? Porque se alguém que não é você pega esse código e vai olhar aqui, aí ele vai olhar, beleza, não, tem uma função main, tal, o que o main faz? Ele tá declarando essas duas matrizes, tá chamando a função para as matrizes, beleza. Vamos ver aqui a pergunta. Tem como fazer o programa ler uma matriz nesse formato? Não. Você diz eu pegar e digitar isso numa linha e aí ele já joga isso numa matriz? Essa a pergunta? Puxa. Então, a função input, ela só lê strings.
Então, se você digitar isso daí, você vai ter que fazer aquele split na vírgula e nos colchetes, sabe? Você que vai ter que quebrar e colocar as coisas no lugar certo. Porque se eu pegar e fizer aqui, ó, matriz, eu faço input, e aí eu venho aqui, digito esse negócio. Gente, matriz. Vou aumentar essa galera aqui. Ó, isso aqui é uma string que tá com esse valor que você digitou, sabe? Qual o formato mais comum de digitar a matriz? É esse número por número mesmo? Olha, eu acho que em todos os lugares, o que vocês vão fazer é digitar a linha com cada número separado por espaço. Porque esse é o jeito mais fácil, né? Você consegue fazer, assim, bem... de um jeito bem enxutinho aqui. Você vai lendo aqui, e aí você dá um split na linha, né, nos espaços, e você já lê uma linha de uma vez. Aí você vai lendo linha por linha. Eu acho que todas as vezes que eles pedirem para vocês lerem a matriz, vai ser uma coisa desse tipo aqui. Que aí o arquivo de entrada fica simples, né? Vocês vão ter aqui um arquivo tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí 2 linhas em branco, e aí a hora que vocês vierem aqui, vocês vão ler isso aí, aqueles arquivos lá do SUSE. Ok. Vamos fazer o próximo exercício juntos? Eu acho que talvez seja mais interessante do que eu dividir vocês em grupo, talvez a gente fazer junto, porque aí vocês vão me perguntando as coisas enquanto a gente vai fazendo. São 11h15. Eu gostaria de tentar fazer 3 exercícios. Então, porque, ó, nossa situação está assim. Cadê? Aqui. Então, ó, nós temos esses primeiros exercícios são assim, exercicinhos de brincar com a matriz, né? Então, o próximo é escreva uma função que imprime linha a linha os valores de uma matriz bidimensional dada com argumento. Eu tô com a impressão de que, assim, isso daqui é tudo preparação para os próximos exercícios, que aí os próximos exercícios vão pedir para vocês fazerem coisinhas com a matriz, né? Então, ó, agora que a gente sabe, né? Isso é outra coisa boa também. A gente sabe agora que a gente está lendo uma matriz corretamente, né? Então, ó, eu posso confiar que essa função lematriz funciona, que eu já testei ela separadamente. Eu posso confiar que a verificação de matriz funciona, porque eu já testei ela separadamente. E agora eu vou fazer o próximo passo, que é escrever uma função que imprime linha a linha os valores de uma matriz bidimensional dada como argumento. Então, ó, eu posso vir aqui, vou fazer a minha função imprime linha. Então, vejam assim, né? Eu não sei como eu vou fazer para imprimir, mas eu sei que eu quero fazer uma função. O nome dela vai ser imprime linha. Ela vai receber uma matriz M, que é a matriz que eu sei que é uma matriz, posso garantir, tá aqui. E aí eu posso imprimir. Não, imprime matriz, né? Imprime matriz. Eu chamo imprime matriz de M. Então vejam aqui que é esse M aqui, eu li, atribuí para esse M aqui, vou verificar se é uma matriz, beleza? Posso fazer assim, então, por exemplo, ó, if verifica matriz diferente de tupla vazia, imprime matriz. Se não é uma matriz. Vamos ver aqui. Ó, vamos deixar assim, por enquanto, print M, só para... Então, ó, vamos fazer o nosso grande teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imprimiu a matriz para mim. 1, 2, 3, 4. Não é uma matriz. Beleza. Então,
Temos um código que funciona corretamente. Agora vamos descobrir como eu faço para imprimir uma matriz linha a linha, certo? É isso que está falando. Escreva uma função que imprime linha a linha os valores de uma matriz. Vai ser muito parecido com esse esquema aqui, né? A única coisa é que agora eu sei qual que é o número de linhas e qual que é o número de colunas, né? Então, né? Eu acho que ele quer que eu imprima, né? Bonitinho assim, né? 1, 2, 3. E aí a gente tinha visto aquele esquema para eu posso pegar e dar um join, né? Que a gente tinha visto aquelas coisas, como que eu faço para imprimir bonitinho sem ficar um espaço a mais no final? Eu podia pegar uma lista, dar um join da lista, vocês lembram? Ó, acho que era aula 7, aula 6. Nossa, né? Faz 50 anos essa aula. E aí aqui eu tinha a função join. Ó, que bacana. A função join, eu venho aqui, falo qual que é o separador que eu quero e dou um join dos elementos que estão numa lista. Então, se eu vier aqui e fizer for linha in range de len de m, certo? Que aí eu tenho len de m é o número de linhas, e aí isso aqui eu vou passar em cada uma das linhas. Eu posso até fazer for linha in m, né? Que aí eu vou. A linha vai ser de fato a linha, né? Vocês lembram aquilo que eu posso fazer para cada elemento de uma lista? Então, ó, cada elemento da lista M é uma linha, né? É um vetor que é uma linha. Aí eu consigo fazer espaço.join linha. E aí isso vai fazer esse esquema aqui. E eu dou print. Epa, aqui que ele não gostou. Join de linha. Ó, sequência 0. Isso aqui ele não gostou. Ele falou que linha é um inteiro. Poxa. Então, o join é só... Não, o join, ó, eu chamo aqui é uma string, ponto .join, e o que eu passo para ele aqui é uma lista, tá vendo? Então, tem essa lista frutas. Você tá falando que... saquei. Porque é uma lista, tinha que ser uma lista de strings. Que trágico. Ô, Flávia, Oi. só para confirmar uma coisa, na função, o return, ele meio que, tipo, para a função quando acontece ele, né? E, tipo, fica aquele valor guardado para sempre, né? O return pega, volta a função e ele fala, ó, esse aqui é o valor que essa função deve. Se eu não atribuir para uma variável, por exemplo, essa lematriz, se eu não colocar nessa variável m, eu perco o valor. Sim, mas, por exemplo, ali naquele if len da matriz de, tipo, na primeira vez que acontecer, ele já vai dar o return vazio e vai ficar com isso, né? Ou ele vai checar cada um. Não, se rodar o return, acabou a função. Entendi. Beleza. Obrigado. Oi, Ediane. Flávia, só para confirmar, ali na função join, dentro do parênteses, a gente coloca o que a gente quer que ele identifique na matriz para juntar, é isso? Só que tem que ser uma lista de strings, não pode ser uma lista de qualquer coisa. Tem que Então, ser uma lista de strings. Uhum. Mas, por exemplo, ali ele coloca vírgula espaço, né? Que é o que... Uhum. É o que, tipo, o que vai ser depois que juntar, vai juntar com esse... É o separador, isso. Entendi. Era só isso que eu queria confirmar.
Obrigada. Não. Vamos ver se a gente vai precisar que isso sejam números em algum ponto, senão eu deixo uma matriz de strings mesmo, e aí a gente pode ser feliz. Porque tá tão bonitinho esse código. Eu não queria ter que fazer aquela gambiarra de imprimir todos, menos a última. Vamos ver aqui, ó. Então, escreva uma função dada matriz, calcula sua transposta. Escreva a função que receba as duas matrizes, se tiverem dimensões compatíveis da retornação. Então a gente precisa que seja int. Então, vamos lá fazer... Ô, Flávia, Oi. por que você não cria uma matriz transformando elemento por elemento em string Então eu e posso passa ela fazer pelo aqui. join? É porque aí nem precisa... For coluna... Compensa? Não Eu sei. posso fazer assim, né? String recebe str de len for len. Str, sei lá, for len em linha, né? E aí agora sim eu posso fazer aquele... Lembram desse esquema, né? Para cada elemento do linha, eu vou converter esse elemento numa string, vou criar uma lista com essas strings, então isso aqui é tipo linha string. E aí agora sim eu posso dar um print do join, do linha string. Que é o que você falou, por que você não converte? Bom, vamos converter. Boa. Na altura do Flávia, mundo. qual que seria o problema só? Qual Vai que seria perguntando. só o problema de só ter dado print linha? Que não é isso que o exercício está pedindo para fazer, né? Ele vai imprimir desse jeito aqui, se eu der só o print da linha. Né? Ele imprime com a vírgula, assim, em vez de imprimir assim. Tá. Entendi. Tipo, não tá explicitando, né? Assim, como que ele quer que eu imprima? Não tá falando nada. Mas quando ele fala uma coisa, tipo, escreva a linha, nunca é pra você pegar e dar o print do negócio, né? Porque senão podia dar só o print do M e aí ele já ia sair pra mim, né? Ou pelo menos, eu quero imprimir linha a linha, né? Aí você dá print de cada uma das linhas. Não é isso que ele tá pedindo, né? E aí a ideia dele é... Ele tem algumas sugestões aqui, algumas outras sugestões. Então, por exemplo, eu poderia só fazer aqueles o for que passa pelas linhas, for que passa pelas colunas. E aí eu vou imprimindo desse jeito. Mas aí vai sair um espacinho a mais, né? E aí, jeitos de evitar, né? Então aí, ó, pelo visto... aí, ó, era esse jeito mesmo, ó. Esse jeito 3 aqui eu não tinha olhado, eu não roubei. O jeito de não ficar com aquele espacinho no final é o join mesmo. Eu gosto do join. Join é bacana. Vamos dar uma olhada, então, nesses dois exercícios aqui, que eles também são legais. A gente tem aqui 20 minutinhos. Vamos fazer junto, que aí a gente faz em 10 minutinhos. Assim, né? A gente tem, tipo, meia hora, mas vamos não forçar muita barra. Então, a gente tem uns 15 minutos para fazer cada um desses. Vamos lá. Está todo mundo aí? Todo mundo respire fundo. Beleza? Tá todo mundo pronto? Todo mundo preparado? Hoje a minha caneca tem uma sirene de bicicleta. Vou acordar todo mundo. Então, vocês estão prontos? Estamos, capitão. Certo. Ok. Então, é pra você pedir mais. Você pede pra pessoa uma caneca do Darth Vader. Aí você faz assim. Quanto é que mais? Então, vamos lá. Agora todo mundo acordado. Com a brincadeirinha com a sirene. A gente vai conseguir transpor uma matriz. Eu acredito em nós. Nós temos o poder. Vai dar certo. Então, escreva uma função que, dada uma matriz M, vamos dar aqui aumentava para ninguém falar, não enxerguei, não sabia o que era para fazer. Então, vamos todo mundo ver o que é para fazer. Escreva uma função que, dada uma matriz M, calcula sua transposta. Exemplo. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai virar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então,
Ele não tá falando se ele quer que eu retorne, né? Ou se eu preciso só imprimir. Não, ele quer que eu retorne. Então vamos lá, não vamos roubar aqui. Vamos de fato montar uma matrizinha, essa matriz, sei lá, MT, e retornar ela. Então vamos ver aqui para o nosso teste.py. Então, mesma coisa, ó, sempre começando do mesmo jeito. Def transpõe matriz. Certo? E aí, 2 pontos. E aí eu vou ter, sei lá, essa MT. Eu posso só fazer print transpõe. Imprime matriz, né? Agora tem uma função que imprime bonitão, ó. Imprime matriz de transpõe matriz M. É só prestar uma coisa, atenção numa coisa, né? Ele tá criando uma nova matriz, né? A gente tem que tomar cuidado para não fuçar com essa matriz original. E uma coisinha bacana, né, que ele fez, usou aqui, vamos usar esse verifica matriz, retorna pra gente o número de linhas e o número de colunas, né? Porque agora a gente vai ter que inverter esse cara, né? Por isso que ele chama de dimensões aqui, porque ele vai usar isso para. Então vamos chamar aqui dimensões, que nem ele fez. Porque qual que é a ideia dessa função, né? Usar ela de auxílio pra gente, para se eu tenho as linhas e colunas, eu tenho uma coisa que retorna bonitinho, uma tupla para mim, com as linhas e com as colunas. Então, ó, aqui, dimensões. Nem precisamos, então, fazer esse check aqui, né? O que ele quer aqui. Então, ó, li uma matriz M. Vou imprimir a matriz. Vou imprimir a transposta da matriz. Então, em termos aqui de o que eu preciso fazer, né? Então, ó, uma matriz que tem 2 linhas e 4 colunas, agora vai virar uma matriz que tem 4 linhas e 2 colunas. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer da vida, né, é declarar essa variável que vai ser a minha matriz, vou chamar ela de MT. E ela vai ser uma lista vazia, né? Então, porque sempre começa assim, né? A minha matriz, independentemente de qual que é o tamanho delas, vai ser uma lista de linhas, certo? A única questão é que a matriz M que eu estou recebendo, no caso ali tinha 2 linhas de 4, e agora eu quero que ela tenha 4 linhas de 2. Todo mundo vivo, todo mundo contente. Ok. Então, aí a gente podia usar, né, aquele dimensões lá para saber linhas, colunas, sabe, dimensões de M. Lembrando, né, que tem aquele esquema de, minha função de dimensões retornou para mim uma tupla, e aí o primeiro valor eu consigo atribuir para essa variável, o segundo valor eu consigo atribuir para essa variável. Certo? O Python tem essa facilidade aí pra gente, que ele pega e coloca respectivamente cada um. Ok, sugestões então, galera. O que eu preciso fazer para sair disso daqui e vir para isso daqui? Não, Flávio, é só um negocinho. Eu não entendi ali a parte do linhas, vírgula, colunas é igual dimensões. Dimensões é essa função aqui, que retorna esses dois valores. Mas no caso nunca vai cair ali no return de cima, porque a condição do exercício já está dada, né? Eu posso
Poderia chamar. Poderia manter aquele código que eu tinha aqui, né? Tipo, if dimensões diferente de coisa vazia, chama isso aqui. Opa, peraí, dimensões de. Pronto, agora a gente sabe que se eu tô chamando isso daqui. Else não é uma matriz. Mas poderia vir aqui, poderia verificar aqui dentro, poderia verificar em qualquer lugar. Mas sim, vamos. Porque de fato, se ele pegar e. Vamos ver o que acontece se eu fizesse assim, se faria diferença. Não, ele reclama, não consegue fazer o unpack. Então, isso mesmo. Então vamos, a gente está colocando aqui o ifzinho só para garantir que a pessoa não vai tentar enganar a gente e transpor uma coisa que não é uma matriz. Aí, ó, o Gabriel tá dando uma sugestão aqui. Tá. Então, ó, eu declarei a minha transposta. Aí vou andando, né, no número de colunas. Para cada número de colunas, eu declaro uma linha. E aí, nessa linha, eu vou dando append do primeiro, né? Ó, porque é isso. Essa é a sugestão do Gabriel. Bom, ó, temos aqui. Chamei transpõe matriz. Aí eu tenho aqui o meu MT. Tá. Aí range. Vamos ao as dimensões só para bonitinha, só para usar ele para alguma coisa. Linhas, colunas. Linhas, colunas. Dimensões. Um pouco também assim é para usar, tipo, para que serve funções? Olha só, agora eu tenho uma coisa que fala para mim qual que é o número de linhas, aí eu não preciso fazer essa. Tá. For C in. Isso aqui é o número de colunas. For C in range de colunas. Em range de linhas aí, ó. Ficou bonitão. Tá bom. Então, ó. Então, para cada uma das colunas, né? Então, no caso daquele lá era 4. E agora. Então, a ideia é ler as colunas e ir montando as linhas da matriz. Tá perdido no que é o dimensões. Dimensões é essa função que a gente fez aqui no começo da aula. Que conta quais são o número de linhas e o número de colunas da matriz, verifica se é uma matriz mesmo. Entendeu, Thiago? Thiago? Tá, beleza. Então, ó, tem um nome melhor para dar para isso? Que ao invés de dimensões, verifica a matriz era melhor? Não consigo pensar em nenhum nome bom para isso. Verifica a matriz de M e torna linhas colunas. Verifica a matriz. Então vamos de verifica a matriz e linhas colunas. Que aí fica bonitinho aqui, ó, tá vendo? Aí fica aqui para C em range de colunas, ou seja, ele vai passando, né? Eu tinha lá as 4 colunas, então ele vai repetir 4 vezes. Aí eu tenho essa minha linha transposta, né? Uma listinha que vai ser a minha nova linha. E aí, para ele, no range de linhas, né? O linhas, naquele caso lá, era 2. Então, eu vou pegar e vou dar o append, né? Então, desenho aqui. Tá.
Então, temos aqui, ó, a gente quer sair desse cara aqui da esquerda e ir para esse cara aqui da direita. Com este for aqui do Gabriel. Então, ó. Colunas. Linhas vai estar com Q2. Colunas vai estar com Q4. E aí a gente tem variáveis G e L. É mortal esse negócio. Deixa eu colocar aqui com maiúsculo, porque senão o L fica parecendo um I. Tá. Então, ó, eu tô aqui e tô na coluna 0, linha 0. Então, é esse cara aqui, certo? E aí eu vou pegar essa lista aqui, que vai ser a minha nova linha, né? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô montando linha a linha essa matriz nova. Então, aí eu peguei. Tô aqui no 0, 0. Ó, coluna tá com 0. O coluna é o que tá aumentando devagarzinho. E o linha é o que tá aumentando rápido, né? O C tá aumentando devagar e o L tá aumentando rápido. Então, aqui o L eu vou pegar e vou dar um append. Então, ó, eu tenho aqui o LT. LT. Que é uma lista. E aí eu vou vir aqui e vou dando o append. Então, ó, quem é M de LC? É esse. Então, ó, peguei esse cara aqui. Vou colocar aqui 0. Vou continuar andando aqui no meu linhas, né? Ó, porque agora o L vai ser 1. Vem aqui. Tchan, tchan, tchan. L é 1. Então, agora ele vai vir aqui. Ó, ele tá pegando M de LC. Que alguém tá falando, por que essa MT, por que isso não funciona? Tá, eu já vejo. Ah, tá. Aí estão falando que... Tá, muita calma. Mandaram um outro código aqui. Tá. Certo, vamos terminar isso daqui e aí eu converso por que aquilo ali não funciona. Então, ó, a gente tá andando no L e vejam que o grande pulo do gato é essa linha aqui, porque o meu L vai estar com 1, só que eu tô indexando primeiro, né? Aqui, M de L, o L vai estar com 1. Eu vou pegar esse 5 aqui, certo? Porque, ó, o primeiro índice é o que vai falar para mim qual que é o índice da linha que eu tô querendo pegar. E o segundo índice vai pegar a coluna naquela linha. Então, eu tô com C igual a 0, coluna 0, linha igual a 1, linha igual a 1. Vim aqui e joguei esse cara aqui. Então, ó, o LT ficou com 0, 5. E aí eu vou dar append naquela lista MT. Então, aí ele pegou e jogou 0, 5, MT ficou MT, aquela lista lá. E será que a MT vai caber aqui? Acho que não. Então, ó. Tô desenhando tudo antes aqui só para facilitar depois, tá, pessoal? Mas ele tá pegando e dando um append, né? Então, ó, ele pegou e deu um append desse LT aqui. Então, ele veio aqui e colocou 0,5. Beleza. Aí ele foi para a próxima iteração. Na próxima iteração, o C vai estar com 1. Então, ó. Esse cara aqui vai estar com 1. Ô, Flávia. Oi. No MT não fica 1 e 5? Claro, né? Sim, isso aqui é um 1. Então, ó.
eu tô... Então, aqui 1. Beleza, então, me perdoem aqui, aquilo lá era um 1, eu li um 0, que eu tô louca. Tá, aqui, 1 e 5, agora sim. Então, no próxima iteração, né, vou começar de novo aqui o meu L no 0, só que dessa vez o meu C está com 1. Então, isso quer dizer que eu vou olhar para essa galera aqui, né, que está na coluna de índice 1. Então, ó, então aí eu vou pegar e vou declarar um novo LT. Então, estou aqui com o meu novo LT vaziozinho. Deixa eu botar ele para cá. Estou aqui com o meu LT vaziozinho e vou andar nesses caras aqui, né? Então, primeiro eu vou vir aqui no 2,6. Então, dei append nesse cara aqui. Depois eu vou vir aqui nesse 6 aqui, que eu estou acessando M de LC, né? Então, o L primeiro vai estar com 0, então ele vai vir aqui na linha 0. O C está com 1, então peguei o valor que está na coluna 1. Depois o L vai estar com 1, vim aqui na linha 1. C está com 1, peguei o valor que está na coluna 1. E aí eu vim aqui e coloquei o C. E aí passei por todas as linhas. Hora de dar o append, eu vou vir aqui e colocar essa linha 2,6 no meu MT 2,6. Ficou alguma dúvida? Então tá. Ok, aí perguntaram por que que eu não posso fazer direto isso aqui. Ó. Então, qual que é o grande problema de eu pegar e fazer direto assim? Porque eu não posso só fazer um for e fazer isso aqui e receber isso aqui. Não dá para fazer isso daqui porque essa linha I aqui, essa coluna I da linha J não vai existir ainda, né? Eu declarei MT, então quando eu declaro MT, eu tenho essa lista assim. E aí, eu vou estar com o meu I 0 e meu J 0. Aí eu vou tentar acessar MT de 0. Vai dar ruim, né? Porque não tem nada aqui. Não existe o MT de 0. Se eu tivesse uma lista aqui, aí esse cara aqui ia ser o MT de 0. Aí eu ia tentar acessar o 0 desse aqui, ele também não tem. Aí ele ia ficar... Então, se eu tivesse isso daqui, esse aqui seria o MT de 00. Mas como tá vazio, eu não tenho. Tá, e aí temos mais uma coisa aqui. O que estão pedindo? Inicializar a matriz com tudo 0. Ah, falaram sim, eu poderia... Se eu quisesse fazer desse jeito, né? Eu poderia tentar e inicializar essa matriz, né? Eu sei o número de listas, sei o número de colunas, eu podia tentar já colocar isso aqui, né? E colocar vários zeros aqui e depois ir preenchendo com os valores, né? Seria uma ideia. Então, isso daí é útil, né? Quando, por exemplo, se eu quero fazer uma matriz e eu quero ir adicionando valores em cada uma das posições dessa matriz, né? Então, aí você inicializa uma matriz tudo de 0 e aí você vai somando. Então, algum comentário Então, final aqui? Diga. Flávia, é porque no dicionário tem uma função que cria o elemento para você, né? Uhum. E aí, tipo, não tem Dicionário, uma sim. função dessa para matriz, não? Não, para matriz não. Se não existir, ele reclama que aquela posição não existe. É por isso que para listas em geral, né? Se você tem uma lista e ela é uma lista aqui 1, 2, 3, e aí você pega e faz lista de 5, ele reclama porque não existe posição 5 na lista. Se isso aqui fosse um dicionário, você tem, sei lá, tipo, 1 A, 2 B, 3 C. E aí você tenta fazer aqui dict, né? Dict 5, SEB
E aí, beleza, aí ele sabe que o que ele quer é criar um novo par, chave, valor. Entendeu? Ele funciona de outro jeito. Porque o que acontece? Nesse cara aqui, você está falando para ele qual que ele quer, o que você quer que seja a chave, e aí você quer atribuir um valor para aquela chave que você está colocando. Aí ele vai lá e cria um novo par de chave e valor. Na lista, não. A lista tem lá os índices dela, e ele é um bloquinho contíguo de índices que são inteiros e vão de 0 até o tamanho da lista menos 1. E esse cara aqui tem meio que buraco, sabe? Você tá vendo? Ó, eu não coloquei aqui um 4. E ele não tem problema nenhum. Ele não. Tudo bem que ele não tem o 4. Na lista, não. Se você tiver uma lista, ela tem que ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não tem como ficar um buraco na lista. Ok. Vamos então para a soma de matrizes. A soma de matrizes é tranquilinha também. É um esquema parecido, né? Para encerrar aqui por hoje. Então, escreva uma função que recebe duas matrizes A e B. Se as duas matrizes tiverem dimensões compatíveis, sua função deve retornar a soma das duas, C igual a mais B. Caso contrário, sua função deve retornar uma lista vazia. Exemplo. Ah, uma coisa, né? A gente não testou a função, a gente fez isso aqui, mas não mandou rodar nenhuma vez. Então, por desencargo de consciência, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E legal, a gente imprimiu aqui e imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá transpondo, bacana. Depois manda aqui no chat o código que você fez, tô com dificuldade nessa parte. Tá, vou mandar, depois vou colocar também lá no Classroom. E a gente pode dar uma olhada, vamos passar pela soma, e aí se você quiser ficar, depois da aula a gente consegue ver passo a passo, quem quiser olhar com mais calma para esse transform matriz, a gente pode também. Mas o transpõe matriz tá isso aqui. Mas eu recomendo, vamos falar um pouquinho da soma aqui, e aí a gente vê o transpõe de novo com mais calma. Que aí a gente encerra meio-dia, e aí se tiver mais dúvidas pontuais, que a gente precisar sentar e ver certinho, a gente vê. Tá, a ideia, esse aqui é até mais simples, né? Porque o que a gente quer fazer é ir passando, né, e somando os elementos par a par, os elementos que estão na mesma posição aqui, a gente quer fazer bonitinho ele somar. E de novo vai ser útil pra gente essa coisa do verifica matriz, né? Porque aí ele vai ver pra gente se as dimensões estão iguais. Senão ele ia reclamar conosco. Então, ó, eu tenho aqui. Então eu vou ler. Vamos chamar agora essa matriz. A matriz A. Todo mundo aqui vai fazer A. Tchá, 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 tchá. E aí, agora eu vou fazer B. Ler matriz. E aí eu quero imprimir matriz de soma matriz A e B. Tá vendo que aí eu consigo reutilizar aquele código, eu não preciso ficar toda hora. Então aqui A não é matriz. Vejam que eu tenho para mim toda essa facilidade, ó, tá vendo? Agora, eu quero verificar se o negócio é matriz ou não. Eu tenho uma função verifica matriz, só passo aí essa matriz nova, tá vendo? Eu consigo ir construindo as funcionalidades no meu programa sem ter que ficar copiando e colando o código toda vez, sabe? Tá, aquele código lá, para mim, já tá fazendo o que eu faço. Eu já tenho esse código imprime matriz, eu não preciso ficar toda hora copiando aquele. Imagina se para cada imprime matriz que eu tivesse aqui, eu tivesse que pegar e botar esse forzinho de novo, sabe? Ia estar copiado aqui, copiado aí, copiado ali. Então, desse jeito fica arrumadinho. E se eu decidir mudar o jeito que eu imprimo a matriz, eu mudo num lugar só, em vez de ficar mudando em todos os lugares que eu precisei imprimir a matriz. Então, vamos lá. Imprimir matriz. Essa é a maior graça dessa coisa, é isso, você não ter que ficar imprimindo, você ficar mudando em um monte de lugar, sabe? Que nem, por exemplo, se eu quisesse aqui, ao invés de espaço, colocar isso aqui, ele iria mudar todos os lugares que imprime matriz desse jeito, porque aí o imprimir matriz é uma implementação só, sabe? Se eu tivesse colocado esse for em um monte de lugar, eu ia ter que ficar
procurando for no meu código e trocando todos. Então, isso daí é muito útil ter centralizado aqui num lugar só. Então, eu tenho aqui def soma matriz. Ok. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, né, é ver se elas são de fato compatíveis. Então, eu posso fazer um lim a call a igual verifica matriz já. E o lim b call b, porque sinto eu que a gente vai precisar desses valores de novo. Ah, não, né? A gente só precisa saber if verifica matriz de A é igual. Lembrando que comparação são 2 iguais. Importantíssimo isso aqui. Senão esse troço não ia funcionar e a gente ia ficar louco. Então, se eles são iguais, eu faço coisas. Então, se eles forem diferentes, eu posso aqui já, sei lá, posso dar um return de none, sei lá. Né? Que era aquele valor que quando não é nada. E aí eu posso fazer uma verificação aqui. If C recebe soma matriz A e B. If C igual a none. Print matrizes A e B incompatíveis. Else. Matriz de C. Vejam que eu não preciso colocar else nesse if aqui, porque o return none vai matar a função. Ele retorna a função exatamente aqui. Então, se eu cair dentro desse if, eu nunca vou rodar o código que está depois. Então, fiz a minha verificação lá no comecinho. Ok. E agora eu posso, né? Eu sei que eu posso percorrer qualquer uma das duas, porque elas têm exatamente o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. Então, eu posso ter aquele meu i e o meu j, né? Em range de A. E aí eu tenho aqui o meu for j em range de além, né? Não botei além. Além de A. Compensa, então, eu guardar? Não sei se é porque eu poderia fazer bonitinho, né? Linha coluna, né? Se eu tivesse guardado os valores aqui. Será que se eu fizesse um esquema, então, assim, linha coluna recebe, verifica a matriz A. E aí eu fizesse aqui linha coluna, será que isso aqui daria certo? Vamos testar. Vamos testar o que vai acontecer. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não digitei a linha vazia, né? Para ele parar de ler primeiro. Ok, agora eu vou digitar minha segunda. Tá? 1, 1. Ok, não reclamou. Então, a princípio, isso aqui está funcionando. E agora eu posso fazer aquele for bonitinho, né? For L in. Posso uma função dentro de outra? Você pode chamar uma função. Por exemplo, eu estou chamando verifica matriz dentro de soma matriz. Normal, sem problemas. Né? Então, aí agora eu estou passando por todas as linhas.
por todas as colunas. E chama isso aqui de linha call. Que aí eu posso ter aqui a minha lista C, né? Tem um jeito mais bonito de fazer isso daqui? Então, uma sugestão aqui, porque o meu plano era passar por cada linha, por cada coluna, né? E aí a gente podia fazer aqui, do meu jeito, né? Selim recebe aqui. E aí eu faço selim ponto append. Flávio, eu tô fazendo paralelamente aqui, eu ia fazer exatamente isso. Né? Não sei se tem um jeito mais. Né? Esse é o jeito mais direto de fazer, né? Você passa por todos os elementos e aí vai somando. Aí você bota numa linha, monta a linha. A hora que a linha acabou, você pega e tchum, joga na matriz. Aí você vai somando. A hora que a linha acabou, tchum, appende na matriz. Então aí, ó. Então o que esse cara tá fazendo aqui? Eu tô olhando para a primeira linha do A e para a primeira linha do B, somando elemento a elemento. A hora que eu passei por todas as colunas dessa primeira linha, eu vou vir aqui e vou fazer c.append de selim. Né? Então, ó, então eu vou dando, eu tenho esse selim que vai ser ó, a minha linha, né? Vou somando os valores, vou dando append nesse cara. A hora que eu somei todas as colunas daquela linha, termino o meu for, pego essa linha, dou append na matriz. Eu vou fazendo isso para cada um. E aí, no final, eu dou um return desse meu C aqui. Todo mundo fica feliz. Celebração, tudo certo, tudo bonito. Vamos ver agora se esse cara funciona, né? Hora do grande teste. Hora da verdade. Então, sei lá, Ok, ó. Somou 1. Somou 1 em todos os elementos da matriz. Fez o que a gente quer. Acho que não tem sugestão aqui do exercício. Ah, tem uma sugestão do exercício 5. Ó, ele fez exatamente a mesma coisa. Pega aqui dimensões de A, dimensões de B. A única coisa que ele salvou também é as dimensões de B. Beleza. Verificou se os dois são iguais, ok. Se no caso ele retornou uma lista vazia, se eles não forem, tá bom. E aí ele fez, ó, foi olhando cada um, montou a lista, deu os appendes, deu o append da linha. Então, tá. Ó, então, para quem já está ok essa questão, estão liberados, bom almoço. Hoje é terça-feira, né? Então, boa aula de laboratório para vocês amanhã, até quinta-feira. E aí, quem quiser ficar para conversar mais um pouco sobre esses exercícios, vamos fazer isso agora. Então, aqui temos uma pergunta. Uma coisa que vem na resolvendo o exercício. No Python tem alguma função tipo if error do Excel? Sim, tem. Deixa eu ver, Python, acho que é try except. Sim. Tá. Ok, vou te mandar o link aqui, porque eu acho que isso é uma coisa que, pelo que eu me lembro, não tem nos slides. Talvez compensaria dar uma olhada assim na aula extra, alguma coisa assim, que talvez sobre uma aula no final do semestre. Mas é esse negócio aí, você consegue fazer, tente fazer tal coisa. Aí se der um erro, ele cai nesse except aí você consegue saber, aconteceu um tal erro, tal. Então é isso daí, igual esse if error. O Thiago, deixa eu ver, ele não está mais aqui, ele que tinha perguntado sobre a dúvida no verifica matriz. Agora eu não lembro. Tô voltando no chat, vendo se tem. Manda o código pra gente. Tá, não, vou mandar. Vou colocar todo esse código aqui lá no... Mas tá aí, tá aqui. Não, ele nem deixa, tá muito grande o código. Já vou fazer o upload agora. Eu vou almoçar e já faço o upload agora de tarde. Ficou alguma dúvida do funcionamento ou sobre matrizes ou sobre
funções ou qualquer coisa. Porque senão a Opa, gente... muito obrigado, Flavinha. Agora eu acho que tá bom. Agora, No começo agora tava tá cheio bom. de dúvida em função e tudo, Ah, né? legal. É, não, beleza. Principalmente nos argumentos, mas brigadão aí por ajudar. Tá, não. Eu que agradeço. Continuem perguntando para eu saber certinho onde responder. Porque o interessante aqui é eu guiar, né, baseado nas dúvidas. Porque senão é mais fácil vocês pegam um livro, ler. Ah, como fazer uma função em Python? Tá bom. Então, pegar as dúvidas de vocês e Que isso, focar. nenhum livro é tão divertido que nem você. Quem que tem umas Ah, canequinhas diferentes assim, cara? Ô, pois é, louco. então. Ai, ai, é do Darth Vader a minha caneca hoje. Eu tenho Fofo, fofo. Join the Bom Force. almoço pra ti, professor, e pra todo mundo aí. Bom Se almoço. cuidem. Tchau, galera. Se não sobre mais Ó, nenhuma Flávia, dúvida. muito obrigado. Eu que agradeço. Se alguém quiser mostrar código, alguma coisa, agora é a hora. Mas se não, tchau, tchau. Até quinta-feira. Tudo ok? Eu tenho Até uma mais. pergunta, Flávio. Diga. Ah, eu fiz aqui um arquivo cheio de função, né, que a gente foi acumulando aí ao longo das aulas. Uhum. E eu lembrei aquele negócio lá dos módulos do Python, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Como é que eu faço para usar as funções que eu defini nesse arquivo em outro arquivo? Tem. Ah, deixa eu ver qual que é a. Port módulo. Eu acho que tem uma palavra reservada em port. Eu lembro que era import alguma coisa, realmente. É. Só que eu não sei como é que usa o import. Como é que funciona? Então, ó. Que eu só importei coisa do próprio Python. Vamos fazer um teste aqui. Só para ver então. Então a gente tem aqui a nossa função teste.py. Na mesma pasta, isso é importante, eu acho que tem que estar na mesma pasta, senão ele não acha. Eu tenho esse aqui, teste 2. Se eu fizer aqui import teste e eu tentar fazer, por exemplo, aqui um M recebe lê matriz. E aí imprime matriz de M. Vamos ver se é isso aqui que ele... Vamos Ó, lá. legal, ele já não reclamou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, ele tá rodando o outro. É, não, ele não tá rodando teste 2, não. Peraí. Então, ó, fechei aqui o teste. Ah, eu sei por quê. É por causa do main. É por causa do main que tá no... Quer dizer, não sei, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, ele tá rodando o outro ainda. Acho que na hora que eu faço esse import teste, ele pega e roda o outro. Então, deixa eu tirar aquele main. Deixa eu tirar essa chamada do main aqui, ó. Pode ser. É isso aqui que eu acho que ele não tá... E vamos aqui dar um print aqui, ó, só pra gente... Import. É, não gostou. Talvez aqui ele precise de... aspas. Deixa eu puxar aqui. Agora sim, tô vendo aqui como que importar o meu próprio módulo no Python. Ah, tá bom. Então, parece que eu tenho que fazer aqui. From teste import. Vou mandar importar todo mundo. Não Faltou o E. Falta o E. Boa. Olha, gostou. Tá bom. Ai, que Então, legal. então aí esse é o nome do arquivo, né? Então, desse arquivo, eu mandei ele importar todas as funções. Se eu tivesse feito assim, ó, importa lê matriz, por exemplo, ele ia ter reclamado que ele não tem o imprime matriz. Ó, ele não viu o imprime matriz. Então, eu posso vir e imprimir e importar assim um por um. Imprime matriz. E aí eu vou imprimindo, vou importando todas as funções. Entendi. Ele, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos ver então se a gente pode deixar aquele main aqui. Vamos ver se agora que está importando corretamente, vamos ver o que acontece. Ah, ó, sempre que ele vê um main, ele tenta executar lá no outro, parece, né? Ah, ó, ele executou primeiro o outro e aí Ele tá agora ele tá executando executando o aqui. Então, outro. porque eu voltei do main aqui. Então, ó,
Se eu quiser fazer um módulozinho, eu não posso ter a chamada de nada, eu só faço as minhas definições aqui, né? E aí no lugar que eu quiser chamar, eu faço from, nome do arquivo, import, ou asterisco para importar todas as funções, ou o nome das funções que eu quero. Será que ele ia rodar 2 vezes o seu programa? Porque tem 2 chamadas? Ele rodou 2 vezes, tá vendo? Ele rodou o primeiro, né? Aí eu digitei um negócio com a matriz, e aí ele começou a rodar esse aqui. Ah, E aí ele tava não, aqui, não. ele tá esperando para Rodando ler. 2 vezes o teste mesmo. Porque tem 2 import, from, teste, import, entendeu? Não, aí eu acho que ele só. Ó, ele rodou uma vez só. Ele pegou a primeira vez que eu fiz a chamada, ó. Nossa, Ah, meio ó, bizarro, mas. dessa vez ele foi direto aqui no teste import. Eu acho que é uma coisa da minha IDE, que ele tava chamando o outro. Não é pra. Ah, não, eu tirei a chamada aqui, eu tirei a chamada. Ah, Ó, então, calma, ó. Estamos com a chamada aqui, teste 2, mandei rodar. Deixa eu ver se eu posso pegar e mandar rodar no terminal. Vamos ver aqui, Python 3, será? Teste 2.py. Tá, ó, então ele tá aqui esperando para ler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, ele tá rodando o teste 1. Eu chamei teste 2, mas ele tá rodando o teste 1, porque ele leu, imprimiu o transposto. Que esse cara aqui nem tem. Então, realmente, ó, no meu módulo eu não posso ter chamada de nada, senão ele executa o módulo. E parece que ele não executou 2 vezes o módulo, né? é. A gente pode até colocar aqui um print módulo, só para ver se ele aparece escrito 2 vezes. Vamos. Então, aqui 1, 2, 3. Eu saco. 4. Não, uma matriz, teste import. Aí 1, 2, 3, 4. Ó. Ele só tentou rodar o módulo uma vez. Ele não rodou 2 vezes. Ele pegou, leu, imprimiu. Então parece que primeiro ele dá o import do módulo, né? Ele não faz vários imports. Mas bom saber, então, nada de chamar coisas no módulo, senão ele fica Ah, tristinho. outra coisa, tenta tirar agora da mesma pasta o arquivo. Então, ó, pelo menos o que eu tô vendo aqui, porque o que eu tô. Eu peguei aqui no Stack Overflow, a pessoa está falando, eu não tô conseguindo importar os meus próprios módulos. Aí você tem que colocar o caminho, tá vendo? Do arquivo. E aí ele fala, eu tenho aqui na minha pasta, tal, eu tenho meu aplicativo, e aí eu tenho um objeto.py, e aí um teste tá na outra pasta. Se eu pegasse e colocasse, por exemplo, uma pasta aqui, pasta, e jogasse o meu teste. Vou fechar aqui meu teste, tá sem a chamada, tem o meu teste 2. Joguei aqui o meu teste em pasta. E aí agora eu vou chamar aqui. Aí, ó, ele o que ele reclamou? Ó, não. Ah, não, joguei o teste 2. É o teste 2. Ah, eu joguei o teste 2 no pasta. Tá, peraí, então, tá calma. Então, ó, tem aqui teste 2, pasta. Joguei teste em pasta. Vou fazer a chamada aqui no terminal. Teste 2. Aí ele reclamou, ó, não existe um módulo chamado teste. Só que aí, se eu viesse aqui e mudasse teste from pasta teste. Vou tentar agora. Ah, ele não gostou que tem. Será que eu tenho que colocar assim? Pasta teste. Não sei. Porque ele estava falando alguma coisa ali que eu tinha que importar o módulo sys, né? Para ele achar o caminho. Aqui no. Deixa eu pegar o Stack Overflow aqui. Se tivesse, porque no exemplo que ele tem aqui, tá em pastas diferentes.
E aí a pessoa tá reclamando, eu tô tentando fazer um import, e aí ele fala que não encontra. Aí a pessoa fala para colocar .myApp, né? Porque aí sobe e vai encontrar a pasta myApp. Isso aqui, o SumObject, é o nome do arquivo. Então, será que se eu colocasse aqui from pasta importo teste? Não gostou? Pasta. Então, qual que é a dos 2 pontos? Isso daí significa sobe de nível na árvore do diretório. Tipo, Então volta um passo para trás. volta um passo para trás. Então, eu tô aqui, né, ó. Ele tá no arquivo test cases, ele quer já que tá a mesma coisa, tá? Então ele coloca aqui. No entanto, isso vai funcionar se você está importando test cases de um pacote. Se você quer rodar. Se você quer rodar Python test cases, você vai ter que mexer no caminho. Tá vendo? É esse negócio aqui. Então a gente vai importar o módulo sys. E aí a gente vai falar para o Python, porque aí esse sys é o que vai. É o system, né? Ele vai me ajudar a acessar funções do sistema operacional. E É um aí, módulo para fazer isso. tem. Esse módulo sys aqui. E aí, esse path é o caminho no qual. Esse sys.path é o caminho onde está o meu arquivo. E aí eu vou dar um append nesse ponto. E aí, agora sim, ele fala que eu consigo fazer um from pasta import teste. Vamos ver. Vamos ver o que acontece se ele não gostou ainda. Eu acho que talvez eu teria que estar fazendo from pasta import teste.lematriz. Será? Mas assim, É que você isso não é um pode, objeto, não sei se ele vai. você pode pôr o teste depois do import? Eu posso colocar teste depois. Então, aí que tá, né? Porque ele não gostou quando eu coloquei a barra, então não é assim. Aqui, a diferença nesse exemplo é o que tem aqui é um objeto. Então, isso daí é uma classe, né? Você pega e embrulha todas as funções numa coisa. E aí você importa essa coisa. Aí você consegue usar esse ponto aqui. Se esse teste fosse um objeto, isso funcionava, mas ele não é um objeto. Ele não é uma classe. Entendi. Mas vamos ver que import tá ok, mas eu posso colocar. Tem mais essa. A gente pode pegar e pode fazer essa outra gambiarrinha aqui. Python path é o caminho onde o Python procura arquivos. Então, se eu pegar e adicionar no meu Python path aquela pasta, então, se eu ver essa aqui, paste, export Nossa. Python path, pasta. Vamos ver. Vamos ver se eu tenho que colocar o caminho inteiro. Eu acho que ele não vai gostar desse negócio porque ele não é um objeto. Ele não tem uma classe. Então, from teste, mas vamos ver o que acontece from teste. Não, rodou o export de novo. Ele não achou com o Python path. Vamos tentar colocar então export Python path desktop pasta. Se isso não funcionar, eu não, acho que realmente não. Ele não gostou mesmo.
Então, Ok. tá, se colocar... então, isso que eu falei. Se ele coloca em outra pasta, ele não consegue achar onde o negócio tá. E aí você tem que falar pra ele onde o negócio tá. E aí... Pode ser que, como eu tô no Windows, o que eu tinha que fazer era colocar esse cara aqui, mas aquilo lá... Eu tô rodando isso é um terminal do Linux no Windows. Então, fica um mistério de onde que tá esse negócio. Mas ele... eu escrevi Mas era desktop. pra. Eu escrevi desktop errado. Ai, meu Deus. Ó, desktop. Poxa, é porque eu fiquei chateado. Eu achei que ia funcionar. Caramba. Ah, É. Então... é. Por que Última... não funciona? Ó, última tentativa, eu vou botar uma barra nesse cara aqui. Eu posso tentar também fechar, né? Porque também já fiz a maior lambança nessa minha variável aí. Então, calma, deixa eu fechar É, aqui. né? Abre É, de novo o terminal. tá. Então, eu quero vir aqui e fazer export Python path de... eu posso... Deixa eu ver qual que é o meu... TWD? Não. Eu quero PWD. Tá. Esse aqui é o caminho absoluto da pasta. E aí eu quero vir aqui e adicionar o caminho absoluto da pasta. Então, say users file desktop pasta. Aí echo Python path. Ok. E aí, se ele não achar esse cara, é porque ele realmente não gostou. E aí eu não... teste2.py. Né, ele não gostou mesmo. Não achou o modo teste. Será que pelo módulo teste estar no Python Path, você pode escrever só import teste? Tipo, é assim que o Python espera que você escreva? Não era isso que a gente estava fazendo antes? From test, import o nome da Não, é função? só sem o from, né? É tipo, import teste. Pô, tentar. Por desencarga. Né. Ah, tá bom. Tentei abrir o CMD. A última coisa que eu consigo pensar é tentar fazer pelo Windows mesmo. Então, ó. Python pc users Flávia, desktop, pasta. 7 Python P7. 7 Python PF igual esse trego aqui. Tá. Aqui, Python path. Vamos ver se ele mudou. 5 Python path. Bom, aí a gente tenta rodar Python. Aqui o CMD não tá nem achando o Python. Nossa. Eu não costumo fazer as coisas pelo Windows. Então... Desktop. Não, ele achou o Python. Então, ó, Python teste2.py. Python teste2.py. Ele reclamou que... é por causa do... O caractere que eu tô usando, acho que pra terminar a linha, ou será que são os acentos? Mas tá parecendo que ele foi, né? Tá parecendo que ele A mensagem de erro era bem diferente. parece que ele achou o arquivo, né? Então, vamos... Eu acho que ele não gostou dos acentos. Eu tô tirando os acentos aqui. Não é uma matriz. Não é uma matriz.
ler matriz not defined. Ah, ele achou o teste, Importou. né? Mas por outro lado ele falou também, mas eu acho que é porque o import teste, né? Tá. Vamos Escreve do tentar que outro jeito. isso. O Enem, hora da verdade. Agora eu acho que vai dar errado mesmo. Deu Não certo. acredito. Deu certo. Então então o que precisa fazer ele precisa achar o caminho que tá a pasta. Então a gente adicionou a pasta no Python Path, ele achou. Nossa, que legal. Show. Então agora Eu ele, posso ir almoçar tranquilo agora, Clara. né? Olha só. Ó, tá bom. Aí pelo menos aí a hora que eu mandei ele rodar, ele não ficou muito feliz, mas beleza, mas dá pra importar, dá pra fazer então. Importamos com sucesso. Valeu. Tchau. Tchau. Encerrar a gravação aqui.